Quero convidar você a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 17. Efésios 4, a partir do versículo 17. Amém? Eu vou fazer a leitura, peço que você mantenha sua Bíblia aberta, seu olhar atento. Nós vamos ler do 17 até o versículo 21 do capítulo 5. Então, são alguns versículos, uma leitura um tanto longa. Vamos tentar absorver o máximo nessa primeira leitura, amém? Acredito que todos acharam. Diz assim o texto: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar pelo Espírito, renovar no Espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças, fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem,
e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui, quero convidar você a orar junto comigo. Senhor, nós queremos nos submeter, Senhor, neste momento e em todos os momentos da Tua Palavra, Pai. Pedimos que o Senhor fale através dela ao nosso coração, nos transformando, nos ensinando, nos salvando, Pai, e cumprindo aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Nós pedimos ao Senhor ajuda, Pai, nesse momento, para que a nossa atenção seja dada a Ti, que as distrações sejam silenciadas e que toda aquela tentativa, Senhor, do maligno de roubar a Tua palavra seja, Senhor, interrompida pelos Teus anjos, interrompida, Senhor, no mundo espiritual, para que a boa semente encontre boa terra. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Usa os meus lábios, usa a minha mente, usa, Senhor, tudo que eu sou para falar sobre a Tua palavra, de maneira que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode tomar o seu lugar, por gentileza. Eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse livro, nessa passagem. Um artigo, né, de uma autora, uma mulher comum, que se dedicou a cuidar dos seus filhos, uma mulher que veio do Iraque para os Estados Unidos e passou a escrever alguns artigos para a internet. Ela tem um artigo no Voltemos ao Evangelho, o nome dela é Luma Sims. Eu queria compartilhar com os irmãos um pequeno trecho desse artigo, onde ela vai falar sobre o livro A Viagem do Peregrino da Alvorada. Não sei se você conhece essa obra. Essa é uma obra de ficção do C.S. Lewis, talvez alguns conheçam. As Crônicas de Nárnia, né, ficaram mais famosas. Mas as Crônicas de Nárnia, na verdade, é uma obra de vários volumes, né? O primeiro filme aí que deu visibilidade à obra é O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira. Talvez, se você tem minha idade, provavelmente você conhece esse filme. Foi lançado na época que você era adolescente, né? Mas talvez nem todos conheçam. E nessa obra, C.S. Lewis ele criou uma personagem, né, que é um leão, o Aslan. E em diversos momentos da obra, C.S. Lewis era um ateu que se converteu e se tornou um grande expoente, né, da fé cristã, no momento ali da Segunda Guerra, do pós-Segunda Guerra, escreveu várias obras, Evangelho Puro e Simples, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Os Quatro Amores, e a obra dele é vasta, foi um grande escritor da sua época. E nessa obra, A Viagem do Peregrino na Alvorada, o C.S. Lewis ele oferece uma imagem, agora eu leio as palavras dela, poderosamente pessoal da regeneração. A cena começa com Eustáquio, um menino desagradável que se vê em posse de uma grande fortuna. Ele fica imaginando a vida e os confortos que podia desfrutar agora, e em seus confortos ele adormece com o seu tesouro. Quando acorda, Eustáquio não é mais um menino, mas um dragão, a manifestação externa de sua ganância e egoísmo internos. O bracelete de ouro que ele havia colocado em seu braço de menino agora estava apertando a sua pata de dragão, e a dor era alucinante. Pior ainda, a dor física mostrou-se com a dor de perceber que agora ele estava desligado da humanidade, isolado e sozinho. E ele começa a chorar muito, lágrimas quentes de dragão. Em misericórdia e compaixão, Aslan chega e conduz o dragão Eustáquio a um jardim no alto da montanha, e depois a uma nascente de água no centro do jardim.
Eustáquio olha para a nascente e percebe que se ele pudesse tão somente entrar na água, a dor de sua pata cessaria. Mas Aslan diz que ele precisará ser despido primeiro. Após um momento de confusão, Eustáquio lembra que é um dragão e que dragões têm peles como cobras, que podiam ser mudadas. Com suas garras afiadas, ele começa a rasgar a sua pele de dragão. Ele descama uma camada somente para descobrir que outra, horrível, escamosa e dura, está por baixo. E depois outra e outra. Após 3 camadas, ele percebe que é tudo em vão. Ele nunca se purificará, nunca se livrará da dor, ou mudará aquela pele horrível sozinho. Eu tiro sua pele, diz Aslan, o leão. Eustáquio estava tão desesperado que até mesmo o seu medo das patas de Aslan não foi suficiente para impedi-lo de deitar de costas. Deitado, ansioso no chão, eis como Eustáquio se sentiu. E aí são as palavras diretas do livro, né? A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter me atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. Tirou-me aquela coisa horrível, como eu achava que tinha feito das outras vezes. E lá estava ela sobre a relva, muito mais dura e escura do que as outras. Ali estava eu também, macio, delicado como um frango depenado, e muito menor do que antes. Nessa altura agarrou-me. Não gostei muito, pois estava todo sensível sem a pele, e atirou-me dentro da água. A princípio ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. Quando comecei a andar, reparei que a dor do braço havia desaparecido completamente. Compreendi a razão. Tinha voltado a ser gente. Depois de certo tempo, o leão me tirou da água e vestiu-me. Claramente, C.S. Lewis tem aqui na sua narrativa a imagem trazida também pelo apóstolo Paulo nos versículos 22. Nos versículos 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e a se deixar renovar no espírito de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Figura essa que o apóstolo Paulo usa outras vezes, em outros momentos, para falar sobre a obra da salvação, a obra de transformação do homem, do novo nascimento, onde há um processo de despir-se de algo e vestir-se de algo. Despir-se da velha natureza, em outra passagem do velho homem, e revestir-se aqui da nova natureza, ou revestir-se do novo homem. Então, nessa passagem, nós estamos vendo que o tema vestir-se da nova natureza e despir-se do velho homem sugere uma série de sims e nãos. Você vê diversas e diversas vezes, ao longo do texto que você leu, se você prestou atenção, que ora Paulo dá conselhos positivos. Portanto, façam isso, portanto, sejam assim, portanto, pensem nisso. E ora ele dá conselhos negativos. Portanto, não façam isso, portanto, não sejam assim, portanto, não deixem que isso esteja presente entre vocês. Então, o caminho desse despir-se é um caminho cheio de sims e também cheio de nãos, né? O caminho para ser cheio de toda a plenitude de Deus, ele implica o esvaziamento da velha natureza. Alguns versículos antes, o apóstolo Paulo ele vai orar pelos Efésios. Se você quiser dar uma espiada aí no versículo 17, parte da oração dele é que, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados no amor. 3,17. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele tem em mente aqui que o objetivo, que esse despir-se e que esse revestir-se, na verdade, são expansões, são explicações desse processo. Eu oro para que isto aconteça, para que Cristo habite no coração de vocês, para que vocês possam compreender o amor de Cristo, que vocês possam conhecer o amor de Cristo e para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ele ora por isso. E o restante da carta, a partir daqui, Paulo adota agora conselhos práticos a respeito do ministério, a respeito de como cada um de nós, como cada santo é colocado junto para efetuar o crescimento, para que cada um dos santos, cada um dos irmãos consiga chegar à estatura de homem maduro, à plenitude de Cristo. Então percebe que o assunto aqui é esse. O assunto aqui é o crescimento, o assunto aqui é o desenvolvimento daquilo que ele já falou lá no capítulo 1 e no capítulo 2. Eu não sei se você teve aqui de manhã, nosso irmão Richard pregou a partir de Efésios 2, do 1 ao 8, onde ele vai dizer que nós estávamos mortos. Ele está falando para os Efésios: vocês estavam mortos, mas Cristo vos deu vida, Ele vos predestinou para a adoção de filhos. Deus tem um assunto com vocês, Ele escolheu vocês para serem da família dEle. Então ele vai falar sobre todos os benefícios que advêm disso e como isso não tem nada a ver com a escolha pessoal, individual, com o mérito ou com a habilidade de discernir a respeito de um assunto ou outro, mas tem a ver com um chamado sobrenatural, soberano e eficaz do Espírito Santo sobre aqueles que ouvem o Evangelho e respondem positivamente. Então, a vocês que ouviram, deram ouvidos, vocês estavam mortos, mas Ele abriu os seus ouvidos e agora vocês podem viver. Ele lhes deu vida, não porque vocês vão fazer as coisas certas, mas porque Ele abriu os seus ouvidos. Agora você está vivo, por causa da misericórdia do Senhor você está vivo. E ele especificamente abre aqui o assunto falando que essa graça ela é ainda mais surpreendente por ter sido derramada aos gentios. Vocês aí, gentios, que antes estavam separados, né, sem esperança, sem Deus no mundo, Deus abriu um caminho para vocês. Deus quebrou o muro de separação a vocês de outras nações, a vocês que desconhecem a palavra de Deus. Ele abriu um caminho. Alegrem-se nisso, vocês agora podem fazer parte. Cristo, Ele evangelizou paz, Ele trouxe paz, Ele reconectou os gentios, e eu, o apóstolo Paulo, ele vai dizendo isso, né, ao longo do capítulo 3, eu fui chamado para isso, para manifestar esse mistério que estava escondido no passado e que agora foi revelado em Cristo. O mistério, no versículo 6 do capítulo 3, é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, esse é o nosso contexto, que é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando sobre a grande vocação de Deus, sobre pessoas que não tinham nenhum interesse, não tinham nenhum contato e que não tinham nenhuma chance de serem salvos. Ele enviou um seu ministro até esse povo. E agora, uma vez, né, tendo sido salvos, tendo sido conhecidos por Deus, tendo ouvido a palavra de Deus, tendo sido instruídos, ele escreve essa carta de forma a reforçar, a instruir e a construir no coração deles uma fé mais madura. E depois desse contexto que a gente leu, começa a passagem que a gente leu. Isso, portanto, digo no Senhor e testifico, não vivam como os gentios, que vivem na vaidade do seu pensamento. Já no 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar. Então, não vivam como os gentios, se renovem pela velha natureza. Nós podemos ver isso também no 25, por isso, e aí ele vai dizer deixando a mentira,
como eles deviam se comportar. No 5:1, deixando essas coisas, 5, versículo 1, sejam imitadores de filhos amados. Um não e um sim. No versículo 3 do capítulo 5, que a imoralidade sexual e toda impureza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, e ele continua explicando, um não, mas aí lá no 15, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, um sim. Então, esse caminho que o apóstolo Paulo está ensinando, e esse é o caminho da fé, o caminho de ser cheio da plenitude de Cristo, de conhecer o amor de Deus, de conhecer a largura, a profundidade, de desfrutar, de se assentar nas regiões celestiais. Essas são as boas obras que ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. É um caminho de sims e de nãos. E eu quero meditar com você um pouco, né? Nós temos alguns minutos a respeito desses sims e desses nãos. Nós não vamos ter tempo de olhar cada conselho, ponto a ponto, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas. A primeira coisa é que o que motiva essa lista, o que motiva esse número, né, tão grande de conselhos, de versículos do apóstolo Paulo, é o perigo da inércia. Esse povo foi salvo, esse povo foi cheio, esse povo foi chamado, Deus tem boas obras para ele, mas existe para todo cristão, para todo homem que foi salvo, para toda mulher que foi salva, um perigo, que a Escritura nos alerta o tempo todo, e é o perigo da inércia. Se você viver de forma inerte, no versículo 30, no capítulo 4, você pode entristecer o Espírito Santo. Ou, quem sabe, você pode viver como um tolo, como ele vai falar no 5:15. Você talvez se coloque em risco e dê provas de que você não é um herdeiro do reino de Deus, como a gente vê no versículo 5 do capítulo 5. Você pode dormir na fé, ficar doente, fraco, como nós vemos lá em outra carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:30. Mais à frente, nós vemos no capítulo 6, você pode cair nas ciladas do diabo. Existe um risco. Se você for um cristão inerte, sua vida correrá perigo. Correrá perigo. Você não desfrutará, você não chegará à plenitude, você chegará cambaleando ao reino de Deus. Ele não está dizendo que essas pessoas precisam fazer isso, esses irmãos precisam fazer isso para que eles conquistem a sua salvação, e esse esclarecimento é importante. Mas ele está dizendo que essa é a vida pela qual Deus entregou o seu Filho para que eles vivessem. Esse é o caminho pelo qual todo aquele que fosse herdeiro de Deus, todo aquele que fosse cheio do Espírito, todo aquele que vivesse como um sábio, andaria. Todo aquele que cresce no Senhor andaria. Então, ele, motivado por esses perigos, o apóstolo Paulo adverte esses irmãos a respeito disso. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que há a necessidade de uma postura ativa. Não há como andar nesses sims e nãos se você deixar a onda te levar. Você não fará progresso. Por isso, essa é a outra face, né? O perigo da inércia, ele impõe que ficar parado já é desobedecer. Ficar esperando as coisas acontecerem já é desobedecer. É exigido, é pedido, é orientado e é esperado de cada um desses gentios convertidos que receberam essa carta, que eles se movam, que eles tenham uma postura ativa com respeito àquilo que Deus lhes entregou.
Deus não os salvou, Deus não os predestinou para a adoção, Deus não lhes deu vida quando eles estavam mortos, Deus não quer que os olhos deles sejam abertos para eles conhecerem a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus, para que uma vez tendo desfrutado desse conhecimento, dessa salvação, tendo recebido, o povo que antes não tinha esperança e não tinha Deus, tendo recebido esperança, tendo recebido a expectativa e a garantia da vida eterna, uma vez tendo recebido essas coisas, se eles ficassem parados, se eles não ouvissem, se eles não se movessem, se eles não fizessem um movimento de se despir e de se revestir, eles não desfrutariam da plenitude de Cristo. Eles não conheceriam o amor de Deus de fato. Eles seriam cristãos, como Paulo vai dizer, que estão dormindo. Então, há um perigo e é exigido de nós uma postura ativa. Talvez você se pergunte, mas por quê? Qual é a recompensa? Tá, eu tenho que fazer tudo isso. Parece talvez mais um daqueles sermões onde nos dizem um monte de coisa que a gente vai ter que fazer e, cara, vai dar um trabalho. E aí você talvez já esteja fechando seu ouvido, pensando, eu já estou cansado, eu trabalho na igreja pra caramba, já faço um monte de coisa. Não dá. Esse pecado aqui eu já tentei, não vai dar. E Deus sabe como é que é, Ele me entende. Eu vou seguir assim. Eu já sou um cristão maduro, já progredi, já abandonei bastante coisa. Ou então, talvez você não seja alguém da fé e o seu coração sugira, esse é papo de igreja. Fala que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Coloca um monte de obrigações, mas quando vai ver mesmo lá no particular, ninguém faz. Talvez você esteja lidando com essa tentação também. Eu quero chamar a sua atenção para algumas recompensas. A primeira delas é que, no capítulo 4, no versículo 24, o apóstolo Paulo está dizendo que eles precisavam se revestir da nova natureza, que é criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Esse contraste ele é feito com o que ele diz lá no versículo 17, que os gentios vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você tem a oportunidade, você tem a chance, Deus comprou o poder através da morte de Jesus Cristo, para que ao invés de viver na vaidade dos seus próprios pensamentos, encalacrado nos seus próprios pensamentos, na sua própria confusão, tentando conciliar as ideias doidas que o Instagram, que o mundo sugere, ao invés de viver assim, você pode se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão. O contraste é que, se por um lado os gentios vivem nos seus próprios pensamentos, que são pura vaidade, são confusos e mudarão daqui a alguns séculos, existe a oportunidade de construir uma vida sobre o fundamento da palavra de Deus, sobre o fundamento do caráter sólido, imutável de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre as promessas que foram feitas pelos profetas há séculos e que se cumpriram uma a uma na pessoa de Jesus. Você pode escolher, você tem a oportunidade de decidir. Você vai abraçar a firmeza ou vai tentar caminhar no meio dos seus próprios pensamentos vaidosos? A segunda recompensa que aparece aqui nesse texto é a herança do reino de Deus, lá no versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus. Mais uma vez, nós vemos aqui a figura da solidez, da firmeza, da confiabilidade do reino de Deus. Você pode escolher, você
tem a chance de decidir se viverá lutando contra a imoralidade sexual, tentando reter o máximo de dinheiro possível. Afinal de contas, o futuro é muito incerto. Você pode viver assim, mas esse tipo de pessoa não combina com o reino de Cristo. O reino de Cristo não são dos que estão ansiosos por reter. O reino de Cristo não são daqueles que entendem que podem fazer coisas escondidas, desde que ninguém fique sabendo. O reino de Cristo, talvez isso nos surpreenda, não pertence àqueles que usam uma linguagem grosseira, que dizem coisas tolas e indecentes, como lá ele, ou qualquer meme da época, que nós acabamos sendo contagiados, mas que tem uma conotação ali homossexual, muitas vezes, né? Por trás, não é verdade? Vocês sabem que ela é ele? Eu estou falando em inglês. Todo mundo já ouviu isso uma vez, né? Tá. Talvez não tenha sido um exemplo tão abrangente. Linguagem grosseira. Dizer coisas tolas, né? O brasileiro o tempo todo é piada, é zoeira, né? Às vezes a gente acaba se colocando como bobos, como idiotas, para poder ser aceito em algum grupo, dizendo coisas tolas. Você pode escolher viver assim, ou você pode abraçar a herança do reino de Deus, uma linguagem santa, um proceder puro e uma mão aberta, generosa, um coração que confia no Senhor. A terceira recompensa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que, como eu falei no início, você pode escolher se você vai viver embriagado, no versículo 18, entorpecido pelo vinho, ou se você vai querer ser cheio de toda a plenitude de Deus. Você pode escolher. Você tem a chance de escolher. Se você ouviu a voz do Senhor, você não é mais escravo do pecado. Você não precisa mais viver na vaidade, viver como um bobo, como um tolo, viver na avareza. Você pode confiar no Senhor. Você pode confiar no Senhor. Portanto, irmãos, tenha uma postura ativa. Não gaste o seu tempo, a chance, a vida que o Senhor te deu com aquilo que te entorpece. Antes, a primeira coisa que eu quero chamar os irmãos a fazer junto comigo é ser intencional com a sua mente. Cuidado com o que você ouve. Olha o que ele diz no versículo 6 do capítulo 5. É difícil falar de 2 capítulos ao mesmo tempo, né? Eu tenho que falar o capítulo toda vez. Mas vamos lá, a gente está conseguindo, né? Eu estou conseguindo. Estão comigo? Amém? Então, lá no versículo 6 do capítulo 5, não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Que coisas, irmãos? Tudo que ele já falou. Os desejos enganosos, a vaidade dos próprios pensamentos, a mentira, a ira duradoura, a fraude, o roubo, a avareza, a ganância, palavras sujas, indignação, gritaria, blasfêmia, maldade, toda essa lista. Não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar com palavras vazias. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, ele continua, não participem daquilo que eles fazem. Então, a primeira coisa que eu quero chamar os irmãos a serem intencionais, a serem ativos, é com o cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Se você quer conhecer a plenitude do amor de Cristo, se você quer ser cheio da plenitude do amor de Deus, se você quer ser, como diz lá no versículo 4, um servo útil para o aperfeiçoamento dos santos, cuidado com o que você ouve.
Por outro lado, né, do positivo, lá no capítulo 5, 19, ele vai dizer, falando entre vocês, um pouquinho antes, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Então, se por um lado, cuidado, né, não se deixem enganar com palavras vazias, por outro lado, se deixem encher pelo Espírito, falando entre vocês com o quê? Com a palavra de Deus, com louvor, com ação de graça. Então, se você encher a sua mente com palavras vazias, você irá colher vazio. Mas se você encher a sua mente, se você andar em ambientes, se você colocar lá para você ouvir, ao invés de você colocar mais um episódio da série, mais um, seja lá o quê, mais um jogo, se você colocar talvez mais uma reflexão, se você for substituindo um pouco, dependendo da sua medida, talvez você seja mais cheio da plenitude de Deus do que a cumplicidade com as obras que eles fazem. Nós vemos muito lixo, irmão. Como diz o bispo Walter, nós vivemos no esgoto, mas não significa que eu e você precisamos nadar de boca aberta. Então, a gente pode filtrar um pouco. O que você ouve, o que entra na sua mente, qual tipo de entretenimento você consome. Isso pode te ajudar ou a ser um cristão imaturo ou a ser um cristão mais cheio. A segunda coisa é que quero chamar a atenção dos irmãos, é que o apóstolo Paulo aqui, ele chama os efésios a serem cuidadosos com os seus lábios, com o que você fala, com o que eu falo. Olha lá no 4, no 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. No 29, ele vai dizer, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. No 5 agora, versículo 4, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. E no 5,19, que nós lemos, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, nesse caminho de sims e nãos, você e eu precisamos ser cuidadosos com aquilo que nós deixamos entrar, com aquilo que nós ouvimos. Temos que ter cuidado com as palavras vazias. E que palavras vazias são essas? São as palavras que tentam convencer de que talvez essas coisas não sejam tão problemáticas assim. Afinal de contas, nós já fomos salvos. Não foi isso que Paulo disse? Não é assim. A salvação não depende do meu desempenho, não é isso? A salvação foi garantida. Eu já fui adotado. Eu serei salvo, eu serei santificado, eu serei revestido, eu serei transformado. Isso não foi garantido, não é tudo meu. É verdade. Mas aí, quer dizer então que eu não preciso então ficar tão preocupado com o meu desempenho? Não é verdade. Não é verdade. Talvez esse seja o grande desafio do pêndulo que pendula entre os arminianos e os reformados, entre a tribo que for, né, entre aqueles que acreditam que a salvação não pode ser perdida de forma nenhuma, não importa o que eu faça, e aqueles que acreditam que a salvação pode ser perdida, e se eu, no último momento, não me arrepender, eu não vou para o céu, mesmo que eu tenha vivido uma vida de devoção ao Senhor. Se eu menti e fui atropelado de carro, e eu não pedi perdão pela mentira, eu estou perdido. Esse pêndulo vai entre um grupo que entende que tudo bem, então o Senhor nos salvou, eu posso ficar de boa, né? Eu até melhoro um pouco, paro de usar certas roupas, mas está tudo certo. E o grupo que se dedica, que faz tudo, sobe o monte e jejua infinitamente, e faz muitas coisas, que briga com aqueles que não fazem, que insiste que todo mundo precisa estar na igreja muito, e as roupas têm que passar do joelho, senão é pecado, e se você usar muita cor no seu rosto, é pecado,
e acabam indo pelo legalismo. Então, a gente tem aqueles que são liberais demais e aqueles que são legalistas demais. O desafio do crente é entrar no caminho do Senhor, no caminho da palavra de Deus. E a mesma palavra que está dizendo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. É o mesmo texto, nós estamos só 2 capítulos à frente. E aqui ele está dizendo, por isso eu testifico, não vivam mais assim, vivam do jeito que eu estou dizendo, né? Não vivam mais na vaidade, não vivam como gentios, se revistam na nova natureza, por isso deixando a mentira, sejam imitadores de Deus, que a imoralidade sexual não seja mencionada, não se deixem enganar, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não vivam como tolos, mas como sábios. Então você percebe, existe aqui uma preocupação intensa com a maneira como eu e você, com a maneira como aqueles irmãos viveriam. Essa maneira de viver, ela irá ser o recado sobre o que de fato aconteceu no seu coração. Não se engane, não nos enganemos. Se você não viver, se você não desfrutar, se você não progredir, se você não se colocar de forma ativa sobre o progresso na fé, sobre o seu desenvolvimento espiritual, sobre o seu conhecimento a respeito do Senhor Jesus, se você se conformar com uma posição estagnada, estática, indiferente, apática a respeito da realidade espiritual, a respeito da vida de Deus, a respeito da ação do Espírito Santo, isso irá depor contra você, de que talvez você não seja um herdeiro do reino de Deus. Então, cuidado, seja intencional, guarde a sua mente, o que você ouve, guarde os seus lábios, o que você fala, a maneira como você fala, a linguagem que você utiliza. E, por fim, seja intencional com os seus sentimentos, com aquilo que você guarda. No 4, 25 e 26, ele vai dizer, por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Mais à frente, no 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia. Gritaria pode quando está pregando, é para dar ênfase, tá? Estou falando um pouco alto, mas é ênfase, está liberado, tá? Mas gritaria de humilhar o outro, de fazer baderna, não pode. Amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Todos esses são sentimentos, né, que têm a ver com o que está dentro. Então você precisa ser cuidadoso, eu preciso ser cuidadoso com a minha ira. Não posso alimentá-la, não posso ruminar a vingança. Eu tenho que ter cuidado com a minha indignação. Eu tenho que ter cuidado com a amargura. Parece legal aquele crente revoltado, né? Assiste a pregação do Paul Washer e fica brabo. E começa a falar mal das igrejas que fazem aquilo, das que fazem aquilo outro. E toda vez que você para conversar, ele tem uma crítica teológica sobre algum assunto. Sobre ministério de dança, aí posta, não, porque não sei o que, o ministério de dança. Ou então sobre a política, não, porque a política é um problema, o Brasil, né, igual eu vejo alguns irmãos, eles chamam o Brasil de perdão da palavra, bostil, né? Cuidado, olha a linguagem, olha a palavra. Isso não é neutro, isso contribui para o seu esvaziamento. Contribui para que você não conheça o amor de Cristo. O contraste, né? Pelo contrário, 32, sejam bondosos, compassivos para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, cuidado com seus sentimentos. No 5, capítulo 5, versículo 3, está vendo? Está difícil, a mente aqui do 4, 5. 5:3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer nem mencionadas entre vocês, como convém a santos. Então, avareza, imoralidade sexual, não sejam sequer mencionadas. Não guarde isso no seu coração.
Fuja da sensualidade. A sensualidade está em todo lugar, né? Ela talvez seja a principal ferramenta hoje de atenção, né? Nós vivemos a época agora do mercado da atenção. Então, querem comprar a minha e a sua atenção. Então, se você é um homem como eu, se você começa a pesquisar um assunto, academia. Quem gosta de academia aí? Tem alguém que... Você começa a pesquisar um assunto, academia. Começa a aparecer para você academia, mas começa a aparecer o sexo oposto na academia. Se você vê uma propaganda de alguma coisa, o anúncio, de alguma forma, ele tenta pegar a sua atenção pela sensualidade. Hoje em dia, as pessoas estão usando o seu próprio corpo para vender o próprio corpo para conseguir atenção para o seu produto. Então, se a pessoa vende dieta, ela vai ter alguma parte da propaganda dela de biquíni ou de sunga para mostrar. Mas não é porque é para mostrar o resultado só, não se engane. É porque isso atrai o nosso olhar. O corpo humano exposto, se for belo, atrai o nosso olhar. De todos que estão com os hormônios no lugar. E cuidado com isso. Cuidado com isso, porque isso pode caminhar para a imoralidade sexual. Ou se você está convencido de que pode ver desde que ninguém fique sabendo, né? Cuidado. Cuidado com o que você retém. A avareza. Talvez eu quero ser rico, meu sonho é esse. Mas por quê? Não, porque aí eu vou poder fazer a viagem tal e não sei o quê e tal. Não pensa em ajudar ninguém, né? Cuidado. Então, essas três coisas, né, estão salpicadas aqui no texto. Cuidado com o que você ouve, com o que entra, com o que você dá atenção. Dependendo do lugar, do tipo de coisa que você ouve, que você deixa entrar, que você cultiva, você vai fazer progresso ou não. Você vai estar se revestindo da nova natureza ou não. Ou você vai estar vivendo como os gentios. Ou você vai estar sendo cúmplice das obras dos gentios, das obras que vocês não deviam mais fazer. Que ele diz lá no capítulo 7, não participem daquilo. Ou cuidado com a sua mente, cuidado com seus lábios. A linguagem que você usa faz diferença. Faz diferença. Então, não chame as coisas com nomes torpes, não seja grosseiro, não seja duro demais. Pelo contrário, que não saia nenhuma palavra suja, mas que a sua fala, a minha fala, tenha graça, quando for necessário. E, por fim, cuidado com os sentimentos que você cultiva. Esse é um resumo desse caminho de sims e nãos, que vai continuar mais para frente, mas que termina com um sujeitem-se uns aos outros com temor, que é um versículo que serve tanto para concluir o que nós acabamos de ver, como para introduzir o que vem depois, a sujeição entre a marido e a mulher, os filhos e os pais, os servos e seus senhores. Portanto, se você já é um irmão, eu quero pedir, rogar, que diante disso que nós vimos, diante desses versículos, você, junto comigo, se dedique a conhecer o Senhor. Peça a Ele que te faça um filho amado e não mais um filho da desobediência. Peça a Ele isso, que Ele te ajude a viver como um filho amado, que é o que Ele diz lá no 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. E não mais como filho da desobediência, que vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você. Se você não consegue compreender muito bem e talvez fique achando que não tem tanto problema com um pouquinho de mentira, com um pouquinho de linguagem grosseira, com um pouquinho de imoralidade sexual, se você considera a pornografia algo normal, aceitável, se você considera que reter é normal, você não é obrigado a ajudar ninguém, se esses pensamentos passam na sua cabeça, eu quero rogar a você que percorra esse caminho conosco. O convite está aqui. Deus está chamando você a dar ouvidos
aquilo que Jesus vem. Em algum dia, todos os joelhos vão se dobrar. Eu espero que os seus se dobrem o quanto antes. Amém? Então, se você é um servo do Senhor, uma postura ativa. Esse é o meu e o seu dever de casa. Se você não é, eu quero convidar você a vir. Quero ser voz do Espírito Santo que te chama, venha, troque, né, a vaidade dos seus próprios pensamentos pela firmeza e estabilidade do reino de Deus. Você não vai se arrepender, muito pelo contrário. O Senhor irá transformar o seu coração. Amém. Obrigado pela sua atenção.